ver. Boa noite. Oi, Mônica! Que saudade! Muito legal. Idel entrou. Vamos chamar aqui a convidada de hoje. Ela tá dando, já está acenando. Felipe Verli. Idel Saúde. Camila, olha aí quem está aí. Oi, queridona. Beijo Coisa mais grande. querida. Deixa eu ajustar aqui uma coisinha para minha face, né, ficar mais ou menos, para eu ficar bonitinha, menos ajeitadinha, vai. Muito bem. Tá me Oi. vendo? Tá me ouvindo? Uhum. Querida. Então, o pessoal está entrando na nossa super live de hoje. Vera também está aí, o pessoal da patinação está entrando. Lela, olha quem tá! Lela, a Mames está aí. Não é a Mames, a Lela? A Mami. É a Mami. A Mami. Ai, que legal. Ricardão está por aí, também entrou, que joia. Fabiana Consentino, muito bom, boa noite, Fábio, pessoal da Boa patinação. noite. A Jo. Boa noite, Jo. Ah, super Jo, meu Deus, a Jo é a A minha Sueli. amada, adoro. Que legal. Então, gente, a gente acaba ficar olhando, né, todo mundo que entra e quer conversar com todo mundo. Estamos um pouco carentes, né, nesse momento, um pouco carentes de Fefa tá aí também, carentes de um abraço, carentes de um contato físico, mas nós conseguimos nos encontrar dessa forma. E eu vou dar uma introduçãozinha, então. A live de hoje tem como convidada especial essa pessoa maravilhosa que vocês estão vendo aí. É uma pessoa muito especial para mim. Enfim, eu a conheço acho que faz mais de uns 10 anos, né, Regina? Acho que mais. A gente nunca fez as contas, mas enfim. Ela é a doutora Regina de Castro Vaz, ela é paulista, tem um consultório, é dermatologista, uma dermatologista muito competente, da qual eu tenho um carinho imenso. Ela é graduada em medicina integrativa, o que eu achei super interessante de, né, trazermos o tema, né, que de hoje, então, a ser abordado, seria qual o impacto do estresse em nossas vidas. Então, ela, como médica e graduada em medicina integrativa, pode trazer os aspectos fisiológicos da parte do estresse, né? Então, eu entraria falo um pouco da parte da psicologia, que me cabe, e a doutora Regina vem com a ciência, né? E explicando mais fisiologicamente como isso nos afeta, certo? Então, aqui está ela, para quem não conhece, César Mota entrou também, temos um oftalmologista aí, minha visão tá boa, eu vi que entrou um oftalmologista na live, Regina. Então, Bom, a gente vai boa fazer, noite. vai falar um pouquinho sobre isso, certo? Então, qual o impacto do estresse nas nossas vidas, né? Então, eu vou perguntar para a Regina, peço que ela, né, se apresente, apesar de já ter... assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Ela é dermatologista e ela adora furar. Faz tempo que eu não apareço lá, mas ela adora furar a galera. Mas o mais interessante é que ela é extremamente eficiente na arte de furar. Mas o que é muito legal é que, assim, ela fica mais feliz em ver a nossa felicidade depois de ser furada do que o furo em si. Ela é uma pessoa que eu digo que realmente não tem como ficar de mau humor quando você está perto da doutora Regina. Ela é sensacional, por isso o meu carinho é imenso e enfim, mora no meu coração porque, né,
junto dos furos vem toda essa energia, uma coisa muito, muito boa, assim, ela é muito transparente, muito gente, muito humana, e isso, obviamente, me cativa e cativa a todos que, com certeza, têm contato com ela. Então, Regina, para a gente começar, eu vou te perguntar, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre a medicina integrativa, certo? E depois disso, você já pode... Eu faço a pergunta, assim, para a gente iniciar a mesma live do que é estresse. Fisiologicamente falando, o que é o estresse? Bora, Bom, com você. Primeiramente, eu queria agradecer, né, essa sua apresentação e queria dizer que essa admiração é mútua, né? Aqui você entrou na nossa vida como técnica, coreógrafa da nossa filha e de várias amigas da patinação. E você, sobretudo, foi uma pessoa muito profissional na abordagem, na ética, porque você conduz atletas que são crianças, que são jovens, então é muito importante essa abordagem, né? Então, somos muito gratos ao seu trabalho e de todos os técnicos que nos assessoraram e que tivemos a honra de conhecer. Agora, você falou, dermatologista, gosta de furar e gosta do bem-estar. O que acontece? Muitas pessoas me perguntam, nossa, você é dermatologista e agora está abordando essa parte de mente e corpo, de saúde integrativa. Por quê? Né? Porque, na verdade, a pele, o cabelo e a unha é o final da história, né? A gente precisa ter uma saúde interna para repercutir na sua aparência, não é? E, na verdade, o conceito da Organização Mundial de Saúde fala o que de saúde? Saúde não é ausência de doença. A saúde é um bem-estar físico, mental e social. Então, é integrar, né? E aí, nessa parte de integrar, nós vamos hoje abordar sobre estresse. Então, o que é o estresse? O estresse, na verdade, ele é a perda da homeostase. Você tirar a pessoa do equilíbrio. Ou seja, é uma ação diante de uma situação. E isso é absolutamente normal, porque temos várias situações ao longo da vida. Então, nós temos aquele estresse mais agudo, né? E o estresse crônico. O estresse crônico é que vai nos dar problemas a longo prazo, problemas vários, problemas inflamatórios, problemas de doenças autoimunes, problemas de doenças até psiquiátricas, câncer. Então, é aí que nós temos que ser preventivos, né? E aí, Gleice, eu te pergunto, nesse mundo, né, onde temos constantemente situações que nos levam a sofrimento, né? O sofrimento faz parte da vida. Como nós podemos diminuir o impacto do sofrimento para haver menos desgaste? Essa é para mim? Essa é para você, querida. Eu acho que durante a vida... para mim. Durante a vida, eu acho que é impossível né, nós não nos depararmos com situações que vão nos deixar tristes, né, perdas, algum fracasso, enfim, que nos deixam com um sentimento de tristeza. E essa tristeza pode levar a um sofrimento, né? Uma tristeza um pouquinho mais profunda leva a um sofrimento. Agora, a maneira como a gente encara esse sofrimento, né? Obviamente que ela vai fazer com que a gente se desgaste mais ou menos, certo? Então, a gente tem assim, filósofos modernos como Nietzsche e Schopenhauer, que são tidos como pessimistas, né? Mas uma frase de Nietzsche que tá hoje está muito na mídia, assim, ele que diz que tudo que não nos destrói, né, torna-nos mais fortes, por exemplo, né? E Schopenhauer chegou a colocar uma situação
pediu para que a gente imaginasse, por exemplo, um país onde não houvesse, um país perfeito, por exemplo, onde não o alimento brotasse da terra, o pássaro ele usa uma expressão que é engraçada, o pássaro já voasse assado, ou seja, a gente não precisaria nem matar para assar, né? E a gente encontrasse o par perfeito sem dificuldade. Então, a questão imagine um país perfeito, né? Utopicamente, imaginar um cenário de um país perfeito. A gente encontra o ser amado sem essa dificuldade, automaticamente esse país haveria muito tédio, ele coloca, que seria um tédio isso, né? E as pessoas começariam a matar umas outras, porque né, a situação, enfim, é uma chamada que ele faz e que eu sempre acho interessante essa passagem, né? Que às vezes eu digo, não, mas isso é muito pessimista e tal, mas realmente hoje é inerente. A situação que a gente está vivendo atualmente, por exemplo, é uma situação desgastante, é uma situação que traz né, um nível estressante, né? E causa sofrimento, sim, porque isso vai impactar nas nossas vidas em outros aspectos. Obviamente, a gente hoje, né, permanece em casa o máximo possível, né, para não contrair esse vírus, mas existem os reflexos que vêm depois, né, econômicos e tal. Então, o que eu acredito, né, que para a gente evitar esse desgaste, não tem como evitá-lo, mas acho que saber entender que esse desgaste ele vai fazer parte de vários momentos em sua vida, e você enfrentar isso de peito aberto, né? Eu acho que sem usar, por exemplo, às vezes a gente passa por uma situação que não é legal e acaba usando ela como bengala para nos manter naquela energia, né, ruim, impacta de uma forma tão negativa que a gente não consegue sair disso. Então a gente fala, na psicologia, a gente pegou emprestado um termo da física que se chama resiliência, né? E Sim. hoje a gente diz que a resiliência ela pode ser no começo a pessoa é ou não é resiliente. Não, hoje a gente pode transformar a pessoa, né, transformá-la em mais resiliente do que, né, ela talvez não tenha nascido com essa resiliência. Então, é uma questão que pode ser trabalhar a resiliência. E a resiliência, claro, a gente pega lá da física, é a capacidade que o material tem, por exemplo, de um elástico. Você estica ele, se ele voltar ao normal quando você soltar, isso quer dizer que o material é resiliente, né? Então, aplicado aos nós, seres humanos, o que seria? A capacidade de passar por problemas, né, e rapidamente retornar, né, passar pelos problemas e retornar desses pequenos sofrimentos, tristezas, de forma com que aquilo não fique estagnado, não te deixe perturbado, que você use de bengala. Então, acho que a gente precisa acreditar também, né, em nós mesmos, sermos um pouco mais otimistas, porque vai acontecer, nós vamos sofrer perdas, né, nos sentirmos fracassados, isso é inerente ao ser humano. Então, a maneira como a gente vai lidar e enfrentar isso é que vai dizer, né, se vai haver mais ou menos desgaste, né? Então, trazendo essa situação, como você falou antes, o estresse ele é saudável desde que ele não se torne agudo ou crônico, né? Que aí ele vai, porque tem o estresse bom, aquele que nos move para a ação, certo? Né? A gente fala estresse, a gente falava quando eu estudei, a gente falava no estresse positivo, que nos impulsiona para a ação, e aquele que é
que já vai fazendo mal fisiologicamente. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que acontece no estresse agudo e no estresse crônico fisiologicamente, doutora. Então, como a gente está falando, né, a gente tem fases do estresse. E o estresse, ele age diferentemente nas pessoas. Tem pessoas, então você tem que saber abordar de pessoa para pessoa, certo? Então, mas fisiologicamente, o que acontece? No estresse agudo, né, você tem um estímulo, você precisa ter uma reação naquele momento. A gente costuma chamar até de luta ou fuga. Sim. Então, por exemplo, você vê os homens, né, vamos lá do passado, você vai caçar, você vê um leão, ou você corre, ou você tenta matar o leão, ou ele te mata. Então, é importantíssimo esse estresse agudo. Então, ele vai agir no nosso cérebro, ativando um eixo que a gente chama hipotálamo, hipófise adrenal. E vamos liberar, então, adrenalina e cortisol. Luta ou fuga, fundamental. O grande problema é que quando nós, através de nossas atitudes, comportamentos, pensamentos repetitivos, muitas vezes negativos, nos auto-julgando, nos condenando, reclamando, não tendo resiliência. O que faz esses comportamentos? Um estresse crônico. Você acorda estressado, você dorme estressado dia após dia. E isso vai fazer o quê? Esse cortisol, que é tão importante para o nosso organismo, quando ele fica cronicamente elevado, né, ele vai tendo um desgaste do nosso organismo e pode ocorrer esse desgaste levar a microinflamações dentro da gente. Essas inflamações vão alterar mediadores que chamam citocinas. E isso vai levar ao quê? A lesão interna. Essa lesão é silenciosa. Você não sente, você não tem dor, você não sente inflamação, mas os seus vasos sanguíneos e o seu organismo sente. E a longo prazo, o que teremos? Doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, obesidade, doenças neuropsiquiátricas, depressão, ansiedade e até processos de doenças autoimunes e câncer. Então, na verdade, há um desbalanço no estresse crônico. E esse desbalanço é que é perigoso, né? Isso é que vai nos causar problemas. Então, o que nós temos que fazer? Uma vez que o sofrimento faz parte da vida, uma vez que o estresse faz parte da vida, nós temos que aprender a gerenciar estresse. Tirar estresse, não ter estresse, não existe. Não existe, tá? Só na próxima vida. Em outro planeta, em outra energia. Aqui, temos que conviver com o estresse. Então, o que nós vamos fazer? Manejar o estresse. Dentro desse manejamento do estresse, nós podemos dividir em 3 etapas, para a gente ser um pouco didático. O primeiro seria gerenciar estressores. O que é isso? Né? Entre gerenciar estressores, primeira coisa, você tem que identificar os estressores. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar semanalmente uma folha de papel, um lápis ou uma caneta e escrever os seus compromissos daquela semana, colocando as suas prioridades. O que é urgente, só uma dica, gente. O que é emergente, né? O que tem coisas que são urgentes, o que a gente vai colocar? São emergentes, né? E algumas classificá-los, né? O que a gente tem que colocar de prioridade, para mim, como médica, eu dou um conselho para vocês. Primeira coisa, nosso autocuidado, tá? Porque a gente muitas vezes quer ser super produtivo, quer
fazer tudo ao mesmo tempo, quer dar conta de tudo, só que a gente acaba não dando conta da gente, né? E aí, pensa, como que a gente vai cuidar do outro se a gente não cuida nem da gente? Então, primeira coisa, vamos escrever nossos compromissos, dando prioridades. Segunda coisa, vamos colocar metas e prazos possíveis, para a gente não ter uma cobrança que não é possível realizar, sabe? Não é possível dentro daquele nosso planejamento. Então, gente, isso faz parte de uma vida saudável, de uma mente saudável. Nós temos que ser produtivos, sim, mas a primeira coisa é a mente saudável. E nesse capítulo de gerenciar estresse, eu queria te perguntar duas coisas que às vezes a gente faz e que isso estressa muito a gente, porque isso sobrecarrega nosso peso e a gente fica amarrado em situações que muitas vezes a gente não deseja. A primeira coisa, temos que aprender urgentemente a delegar. E a segunda coisa, dentro do nosso autorrespeito, temos que aprender a dizer não. Né? Porque muitas vezes a gente quer agradar todo mundo, nós que não sabemos, nós queremos sim, né, que as pessoas nos amem. Por favor, me ame de qualquer jeito. Para isso, se eu não me amo, não dá para ninguém te amar. Então, claro. Gleice, aqui vai a minha pergunta para você. Como, isso eu acho uma atitude muito positiva, delegar e dizer não. Como a gente aprende isso? Como se faz isso? Caiu o celular. Caiu tudo. A pergunta foi tão bombástica que caiu tudo aqui. Peraí, Regina, deixa eu fazer um concerto rápido. Não acredito nisso, gente. Já se viu. Tá consertada, tá lindinha aqui. Enquanto essa você conversa, deixa grudar. Eu só vou dar boa noite para as pessoas que eu vi aí. O Arnaldo, a Soninha de Portugal tá aí. Olha a gente. Muito legal. Manda coração. Manda coração, Soninha. Manda coração. Olha, tô vendo muita amiga também por aqui. E foi engraçado porque quando você falou, né, dizer não, e enfim, quando você estava falando, abordando sobre delegar, dizer não, a gente quer ser amado. O Felipe, nosso campeão mundial, ele acenou, né? E eu fui me escondendo também, porque durante muito tempo eu achei que eu pudesse ser a Mulher Maravilha, né? E dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Até que um dia eu descobri que não dava, que em algumas coisas eu ia ser boa, mas em outras, né, não tinha esse poder todo, não dava para fazer tudo ao mesmo tempo e fazer bem feito, né? Porque apesar ainda a gente quer fazer bem feito, né? Tem mais essa ainda. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência, certo? Com certeza. Né? Essa tarefa, vamos lá, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu não consegui arrumar isso aqui, mas eu vou deixar assim caído mesmo. Vamos lá, Lê. Foi. Delegar e dizer não. Vamos falar aí. Então, a tarefa de delegar. Eu tô quase sumindo aqui do vídeo, né? Mas está todo mundo me enxergando. Assim, melhor. Então, a tarefa de delegar é um exercício a ser feito. A gente não vai... pessoas que centralizam, tendem a centralizar as coisas. Meu Deus do céu, gente! Eu desisto desse negócio. Deixa eu tirar isso aqui daqui. As pessoas que tendem a delegar... Essa gambiarra não funcionou. Isso é uma... a gente não vai conseguir... Nossa, fiquei agora estranha, né? Mas vamos lá, vamos assim mesmo. Deixa aqui. Primeiro que delegar é um exercício, né? Porque a gente... Tá vendo como eu fiquei escura agora? Porque é um exercício diário, delegar funções, né? A gente prefere muitas vezes, muitos de nós preferimos acumular as funções ao invés de passar para o outro, delegar ao outro
e às vezes a gente acha que a gente vai ter controle sobre todas as coisas. E é impossível nós termos controle sobre tudo nessa vida, né? Então, assim, as pessoas que, ou por insegurança, elas preferem, né? Preferem tomar tudo para si, porque elas não acreditam que os outros possam fazer aquilo da forma né, da forma com que elas fazem, então elas preferem sobrecarregar. Isso a gente já vê, às vezes, desde as crianças já na escola, né? Aquela que vai fazer trabalho em grupo, ela fica com a maioria das funções, ela pega tudo para ela já, né? É uma forma de... Claro, às vezes os coleguinhas se aproveitam, mas a gente já vai vendo aí, né? Já vai vendo alguns padrões. Por quê? O que acontece muito é que nós temos, justamente como você falou, nós temos crenças, né, centrais que muitas vezes são eu não posso desagradar alguém, eu preciso ser amada. Isso são crenças centrais muito fortes e muito comuns nas pessoas. Então, quando você delega ou diz um não, você está fadada a sofrer uma rejeição pessoal, porque você disse não. A gente tem um exemplo, né? O Felipe estava aí e até riu quando você falou sobre dizer não. Ele tem inúmeros colãs para fazer, né? E as pessoas pedem muito. Você pode fazer o colã da minha filha? Você pode fazer o colã da minha filha? Ele diz sim, sim, sim. E no final ele já começa a dizer sim, virando o olho assim do tipo, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Mas uma das crenças centrais dele pode ser isso, né? Se eu disser não, eu não estarei agradando as outras pessoas. E são autorregras que a gente vai nos colocando, né, nos impondo, que são muito rígidas. E esse não, quando ele é dito da forma certa e na hora certa, ele é muito libertador. Porque é como se a gente tirasse uma mochila de 20 quilos. É como se a gente andasse com uma mochila de 20 quilos nas costas, caminhando e tentando fazer tudo, né? Acumulando as funções e fazendo tudo. A partir do momento que você consegue dizer, olha, me desculpe, infelizmente eu não vou conseguir te atender, óbvio que você pode gerar, né, você pode gerar uma resposta que você não... que você vai ficar um pouco chateada. Mas aos poucos, isso vai, quando você percebe o quão libertador e o quão a sua vida fica mais leve, e a palavra eu acho que é leve, né? Que eu falo de carteirinha, né? Por ter essa. Sônia, querida, o problema é saber quando é a hora certa de ser Sônia. Eu acho que assim, o dizer não... obviamente respeitando a sua história de vida, né? Então eu acho que qual é a hora? É a hora que aquele sim vai ser contra o que você acredita. Então eu acho que você tem que ser firme e conversar com a pessoa por que do não. Sim, né? Isso é o mais importante. E não dizer sim simplesmente para agradar. Claro, né? claro. Isso é muito importante para gerenciar estresse. E também, como a gente estava falando, manejo do estresse, a gente precisa melhorar a nossa resistência. Precisamos ficar mais fortes ao estresse, né? E como é que a gente faz, então, né, falando em resistência e na resistência do organismo mesmo, né? Já que a gente vai, né, quer deixar tudo mais leve, né? Que a gente descobriu que não dá para ser a Mulher Maravilha, como eu digo, né? E quando a gente conhece os nossos próprios limites e estabelece, eu acho que é de extrema importância a gente estabelecer limites para nós mesmos e conhecer esses limites, né? Porque senão a gente começa a ultrapassá-los e vai ficando realmente tudo muito pesado, né? E aí o indivíduo nem respira corretamente, passa a transitar, né, de forma bem típica, como a gente vê hoje, né? Comendo, almoçando pela rua, indo, né, fazendo uma coisa, não estando no aqui e agora, fazendo uma coisa, já pensando na próxima que tem que fazer. Então, isso gera realmente um desgaste muito grande para o organismo, e ele tem que ser resistente. Então, como fortalecer
a resistência do organismo, Regina? Fala. Então, a gente tem que ir para a base da saúde, né? Para uma alimentação funcional e correta, porque hoje em dia a maioria das pessoas não sabe nem o que é isso, né? Então, quando chega no consultório, eu pergunto: você se alimenta bem? A pessoa me olha com uma dúvida. O que ela está querendo saber? Se eu como hambúrguer e com Coca-Cola? Aí eu vou especificando. Não, eu quero saber sobre frutas, sobre legumes. Frutas? Né? Então, fica parecendo uma situação que a gente tem que explicar para o nosso paciente o poder de uma nutrição saudável. Como dizia Hipócrates, faça do seu alimento o seu medicamento. Não é? Então, vamos voltar nas origens da saúde, uma alimentação funcional. Vamos lá para uma atividade física regular. Não fomos feitos para ser sedentários. O atleta é um capítulo à parte que eu também vou abordar aqui com vocês, né? Porque precisa de um cuidado extra. Nós precisamos dormir. É o sono reparador. Hoje em dia, os jovens não dormem. Eles ficam no celular a noite toda. E o que acontece? Isso atrapalha completamente o nosso organismo, os nossos hormônios. Isso vai dar sérias repercussões para o organismo. Então, precisamos voltar para a base. Precisamos dormir, precisamos comer, precisamos exercitar, precisamos aprender a respirar, a meditar, a degustar o aqui e agora, tá? E precisamos ter uma coisa que se chama ócio criativo. O que é isso? Temos que nos dar o direito de não fazer nada de vez em quando. Nada, né? Porque, às vezes, não fazer nada te dá uns insights maravilhosos, né? Te clareia a mente para depois você tomar decisões, né? Então, é importante esvaziar o copo para depois entrar novas informações. Se a gente fica se bombardeando o tempo todo com tarefas, com pensamentos, né? Muitas vezes com pensamentos disfuncionais, o que acontece? Fica uma bagunça tão grande que quando a gente tem que meditar, quando a gente tem que se olhar, a gente simplesmente não consegue. São aquelas pessoas que falam: eu não sei meditar, eu não sei parar. Você pode meditar, sabe como, gente? Olhando um belo pôr do sol. Não precisa, sabe, virar um mestre Jedi, não precisa virar um yogin. Vai ver a natureza. Olha que maravilha que é a natureza. O pôr do sol significa que no amanhã você vai ter um novo dia para aprender, um novo dia para evoluir, um novo dia para amar, para se amar, para amar ao próximo, né? Então, se eu posso dar um recado para vocês sobre estresse, ame-se, ame-se, cuide-se, procure um médico que te aborde. Parece fácil você falar: come bem, durma, faça exercício. Parece uma coisa tão óbvia, né? Que as pessoas pensam: nossa, eu sou um cretino que eu não faço isso. Mas não é verdade. Ontem assisti uma live de uma médica endocrinologista e foi muito interessante a abordagem dela, porque ela falou exatamente o que eu acredito. Ela falou o seguinte: ela se formou numa ótima universidade, ela tinha todas as técnicas para tratar com os hormônios, para emagrecer as pessoas, para tratar diabetes. E ela foi, assim que se formou, fez a residência, começou a trabalhar. E por 4 anos, ela trabalhou em diversos hospitais, diversas clínicas. Porém, ela se sentia extremamente frustrada, porque com todas aquelas técnicas que ela aprendeu na faculdade, ela não conseguia emagrecer ninguém, ela não conseguia fazer a dieta para um diabético, ele não seguia. Então, não havia aderência no tratamento. E daí ela foi fazer uma reflexão e ela falou: eu preciso abordar o doente e não a doença.
Eu preciso entrar no mundo do paciente. Eu preciso ter uma escuta sensível, eu preciso entender o que ele precisa. E eu preciso, acima de tudo, fazer. Então, ela começou a meditar, ela começou a fazer atividade física, porque aí ela tinha a linguagem do paciente. Então, é isso, né? A gente tem que sentar, conversar e achar o melhor caminho. A mesma coisa, agora eu vou te perguntar sobre as mudanças, né, comportamentais. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu quero mudar o mundo, mas a gente não consegue mudar nem a nós mesmas. Então, alguma dica para a gente começar a se olhar, começar a se amar e começar essa transformação, Gleice Cane? Regina, Regina, Regina de Castro Vaz. Eu sempre digo Regina que... Vaz de Castro. Vaz de Castro, troquei. Ai, que tem aqui. Mas tá valendo. Aí, Ricardo vai me matar. Eu sempre digo que existem duas formas de fazer, de a gente realizar mudanças, né? E que realmente elas, né, devem ser... tem pessoas que são 8 ou 80, ou fazem ou não fazem, né? Entram numa dieta extremamente restritiva, né? Quando vão fazer ou fazem no excesso, estão sempre no excesso, né? Não tem um equilíbrio no esquema. Mas eu sempre digo que tem duas formas. Tem uma que é de fora para dentro e a outra que é de dentro para fora. A de fora para dentro seria o quê? A gente começar aos poucos se apropriar eu chamo de ferramentas de biofeedback, né? Que através da repetição ela vai criando um novo padrão e aí ela vai se tornar um hábito. Então, por exemplo, o exercício físico regular e moderado, né? Mas eu odeio fazer exercício, ok, mas, né, começa com 15 minutos e depois, quando você vê, né, vai olhar a paisagem, né, como você mesmo disse, não pense que está caminhando, pense que você está, né, observando a paisagem. Quando você vê, passou pelo menos 15, 20 minutos ali. Então, o próprio yoga, que as pessoas acham que precisam, né, se transformar em monges budistas para poder meditar, né? Mas como você deu o exemplo, o próprio contemplação do pôr do sol já é uma meditação, né? Técnicas de respiração que eu uso muito, porque nos ansiosos, e aí eu me encaixo, né? Os ansiosos têm uma respiração que não é diafragmática, é uma respiração curta, que não oxigena nada, né? Então a gente já começa respirando, começa o dia já pensando lá na frente e sem respirar corretamente. Ou já pegando o celular enfim, aí já, né, já destrói com tudo. Então, assim, são visualizações também, né? Isso a gente utiliza muito, são formas muito simples, né? Coisas bem simples mesmo, como o simples fato de parar de reclamar e de falar mal dos outros. São duas coisinhas que que parecem simples, mas assim, ó, gente, como é difícil fazer esse exercício de parar de reclamar. Não passa um dia inteiro sem reclamar. Passa. É difícil, a gente acaba reclamando, né? Sem julgar, né, perto, né? Porque quem estiver mais perto vai ouvir uma reclamação. E a questão de se você não puder falar da pessoa, né, se não puder falar bem, então não fala mal, né? Se isenta de comentários, porque isso gera um padrão muito desagradável. Então, assim, ao longo da vida, né, não vai te favorecer desfrutar de uma vida com qualidade, essas pequenas coisas aí do dia a dia que eu falei. Então, assim, de fora para dentro seriam ferramentas, né, dessas, como você sugeriu, que à medida que elas se tornam um hábito, a gente vai incluir e mudamos um padrão. E tem um outro que eu digo que é de dentro para fora, que é onde o psicólogo entra mais pontualmente nessa esfera, porque vai entrar na parte das crenças centrais que a gente vai acumulando durante a vida.
né? Então, desde pequenos, desde o que a gente escuta dos pais, frases que a gente escuta dos pais, dos professores, né? Aquilo vai ficando na nossa cabeça e se tornam crenças centrais, né? Então, exemplos de crenças centrais, né? Meu pai falava: se é para fazer, faça bem feito. Né? Então, meu Deus, ó, eu vou fazer, eu tenho que fazer bem feito. Então, muitas vezes nem vou começar a fazer, porque eu sei que isso aí, né, pode não ficar muito bem feito, então nem vou começar a fazer. Isso pode ser, nem em algum momento, pode passar a te frear. Essa crença central, nós temos várias crenças centrais. O importante é saber se elas são funcionais ou disfuncionais, né? Se elas fazem bem ou se elas fazem mal a gente. Então, eu não sou capaz, é uma crença que é muito comum também, né? Às vezes, sei lá, às vezes teve um evento que a professora falou que o seu trabalho estava muito ruim e você se sentiu, a partir daquele momento, não se sentiu capaz, ou dentro de casa, questão de fratria, né, de irmãos. O seu irmão é mais esperto, você é mais preguiçoso, você é mais isso. Então, acaba se cristalizando, né? Até o que os próprios pais falam, né? Sem essa... óbvio que eles não têm essa intenção, mas acaba se criando uma narrativa, né, um discurso, e o filho acaba cristalizando aquilo ali, tornando aquilo como verdade e passa a ser uma crença central. Então, eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz. O que a gente faz, né? Pontualmente, o psicólogo vai lá, descobre a partir dos pensamentos automáticos negativos, porque não vai aparecer, se eu perguntar para a pessoa, ela não vai me dizer, né, a crença central. Ela diz: é porque eu acho que eu não sou capaz. Vai aparecer de outras formas. Vai aparecer através de pensamentos automáticos negativos, né? No caso de uma crença disfuncional. Então, ela já vai dizendo: não adianta, eu não consigo, eu sabia, por que eu fui fazer isso? E esses pensamentos invasivos e negativos vão assaltando, vão minando Na verdade, vão desconectando a pessoa do foco dela, né? Claro, porque ela se sente incapaz. Né? Eu estou vendo aqui que tem vários atletas entrando, então eu vou dar um foco no estresse do atleta. Podemos abordar? Como funciona o estresse no atleta? E para isso, eu queria chamar a sua ex-atleta aqui, né? Porque, como eu falei no começo, o estresse pode ser um motivador, né? Pode te impulsionar e te fazer coisas incríveis que você até achava que não podia. Sim. Mas quando você foca e você usa essa coisinha que tem aqui dentro, sim, que a gente normalmente, eu costumo dizer, Gleice, que nós somos mendigos emocionais. Nós temos um poder enorme, porém não utilizamos. Então, eu queria chamar aqui para um bate-papo com você a Beatriz Vaz, minha filhota. Sensacional, Bia! Venha, Bia! Oi, Gleicinha! Assim não que saudade! Assim não vale, assim eu fico emocionada. Querida Bia, muito tempo, muita saudade. Muito tempo, Gleicinha. Está ótimo. Mas muita experiência também para contar, né, Bia? A Bia foi... eu conheci a Bia quando ela era atleta de livre no São Paulo Futebol Clube, no tempo em que, enfim, Edith e Vi davam treino para você, né? Mesmo. Bia. E já montei coreografias e já dei cursos. Então, foi um contato muito legal, que acabou se estendendo, né, para a família, e conheci a Regina. E a Bia é sempre good vibes, assim, né? E a Bia foi patinadora, fez livre, né? Fez figuras e foi até pouco tempo, foi atleta de show, competiu em campeonatos mundiais, né? Então, o que eu acho que a gente podia trocar aqui, falar um pouquinho, se tanto na modalidade individual quanto nessa de grupo, né? Que também tem seus estresses, né?
O grupo Com certeza, menina! A situação de grupo, Soninha tá aí e pode dizer, Paulo Barbosa também, eu vi aí, né? Manejar o grupo, manejar o estresse. E o grupo, o estresse do grupo, meu Deus, é mais difícil ainda. Então, a minha pergunta para você é se, assim, como que era, se você percebia as suas emoções pré, durante, pós-competição, como que era para você? Se você notava, por exemplo, ou colegas que tinham alterações, é muito comum, às vezes, os atletas ficarem uma semana antes dar uma gripezinha básica, né? Altera a imunidade, assim. Diz o Max aqui, como estressa, porque o Max também trabalha com um grupo, né? Lá na Espanha, então ele sabe muito bem. Primeiro que a gente nunca consegue reunir o número de atletas, se são 10, nunca os 10 estão presentes, não é? É a primeira coisa, né, Bia? Cadê? Com certeza. Não. Fulano não vem, é porque ela tem não sei o que, sempre todo mundo tem uma boa justificativa. E é difícil mesmo, mas enfim. Conta um pouco pra gente, Bia, de como você se percebia os seus colegas de grupo sobre. Bora lá. Primeiro eu quero dizer um oi para todo mundo, né? Que eu entrei meio assim, com um bonde andando, né? Mas então, tô aqui, tô aqui representando então os atletas. Bora lá responder sua pergunta. Para mim, pelo menos, pré-campeonato, assim, não. Para mim, não. Eu acho que para mim, para os atletas de patinação e de outras modalidades também, antes de eu executar, né? No caso, minha era a competição, eu sentia bastante ansiedade. Uma ansiedade misturada com nervosismo. Mas aí tem duas variações dessa ansiedade, né? A gente tem uma ansiedade boa e uma ansiedade ruim, que é assim que eu gosto de definir. Uhum. Como que funciona a boa e a ruim? Bom, a boa é, por exemplo, eu tô sabendo fazer todos os elementos da competição, eu tô fisicamente pronta, eu tô com a saúde boa, tá tudo certo. A única coisa que eu preciso fazer é executar, né, a minha coreografia, acertar os elementos. Só acertar todos os elementos. Só preciso acertar tudo. Mas assim, eu me sinto plenamente capaz. Sim, eu digo assim, eu me sinto plenamente capaz, entendeu? Essa ansiedade é uma ansiedade que me motiva, no caso. Para mim, sempre funciona assim. Que é a ansiedade boa que me impulsiona, né, na competição. E tem a ansiedade ruim, que inclusive você já presenciou, senhorita Gleice, vou falar dela em breve, que é quando, no caso, a pessoa não se sente pronta para executar aquilo, né? Já aconteceu, né? Algumas vezes da gente passar de nível, não tá acertando ali todos os elementos, né? Está começando, que nem quando eu passei para adulto nível 1. E eu, na competição, eu lembro, um pouco antes de entrar, eu tinha ficado tão nervosa, mas aquele nervosismo me derrubou. Tipo assim, eu fiquei até mole. Eu lembro que eu te falava, Gleice, eu tô me sentindo uma geleia, uma gelatina. Tipo, não consigo nem levantar meu braço, quem dirá saltar, fazer currupio, como é que, né? Dá sono, Você até dá moleza mesmo, né? Uma moleza surreal, juro. Parecia que levantar o dedinho já era complicado. Né? Traz um travesseirinho que eu vou dar uma dormidinha aqui. Gente, preciso. Não, eu tava quase pedindo pra cancelar. Tu cancela, tira meu nome que não vai dar. Não conseguia nem respirar. Aí você até me ajudou nessa competição, que você me encontrou, eu falei que eu tava muito, né, nervosa e tal, mas nervosismo ruim e tal. Você me passou aquela respiração, que é aquela rapidinha, que era pra ativar o sangue, né? O nível de... exatamente. Isso. E até deu uma ajudada, né? Porque do jeito que eu tava, deu uma ajudada, mas o resultado não foi bom nessa competição, obviamente, né? Esse é, no caso, o nervosismo ruim, que eu não me sentia pronta para executar aquilo e me derrubou. Mas, graças a Deus, assim, na maior parte das minhas competições, eu sempre me senti muito apta, me sentia muito capaz, eu treinava duro, né? Então, no caso, eu sentia, na maior parte das vezes, aquela ansiedade boa, né? De entrar em quadra e dar o melhor de mim. Aí você também comentou do durante, né? Durante competição. Para mim, especialmente, o momento que eu pisava na quadra, eu entrava dentro da bolha. Eu não sentia nada externo ao que estava acontecendo. Era que nem vocês falaram muito, presente, né? Estar presente, foco no aqui e agora. Me sentia muito assim, muito focada. Legal. E no aqui e tanto agora. que a minha mãe... Isso, aqui e agora. Tanto que minha mãe me perguntava várias vezes depois da competição, né?
Bia, você viu que eu bati palma, que eu gritei, eu povo sei lá o quê, que aconteceu tal coisa na arquibancada? Mãe, eu não vi nada, eu não sei de nada, eu só sei do que eu tava fazendo lá. Tipo, não consegui sentir nada externo ao momento. E me concentrar em executar, né? A gente chama hoje de estado de flow, né? A coisa fluiu. Você foi fazendo sem pensar no que tinha que fazer, ou no erro que cometeu antes, ou no que tinha que fazer depois. Então, você estava, corpo e mente estavam conectados, estavam no aqui e agora, presentificando o momento. Isso né? Eu acho que a maioria dos atletas procura essa, a gente chama de onda, flow, enfim, procura esse estado, né, durante a competição. Nem sempre consegue, mas enfim. Sim, nem sempre consegue, né? Mas eu lidava bem com isso, ainda bem. Pelo menos no meu caso, eu conseguia focar bastante e pensar, né, em cada elemento separadamente no seu momento. Aí também temos o pós. O pós também tem duas variações. Quando você faz um programa que você considera bom, tipo assim, dei meu máximo, eu fiz tudo que eu podia, é um sentimento de felicidade plena, de êxtase, né? Tipo, nossa, consegui, todo o meu esforço está sendo recompensado agora e tal, consegui fazer um bom programa. E também tem, né, o ruim, quando a gente faz aquele programinha meio michuruca, meio meia boca, tipo assim, você tinha capacidade de acertar, mas na hora, não saiu. Aí dá aquela decepçãozinha, né? Mas passageira, decepção no momento, depois bora pra próxima. É isso aí, Bia. O negócio né? não sair, né? Às vezes a gente catastrofiza o momento, diz, não quero nunca mais competir, né? Não quero isso mais para minha vida, isso aqui é muito estressante. Mas no outro campeonato a gente está lá inscrita, né? Ah, com certeza. Até tudo passa, não. Nem tudo são flores, mas também nem tudo são derrotas. A gente derrota uma vez, ganha outra, e tamo aí. Legal. Aí você também me perguntou, né, do que outras pessoas sentiam. Sim, se você via no grupo, assim, né? Quando você fazia o grupo, sentia alguma coisa próxima das meninas, né? Que conviviam próximo a você. Sim, sim. Nossa, então, o nervosismo ele consegue atingir as pessoas de várias maneiras, né? Em casos mais extremos, até a gente via alergia na pele, a pessoa ficava muito nervosa ao longo de uma semana de campeonato. Tinha gente que colocava remédio na água para se acalmar uma semana antes. Então é isso, né? Nos casos mais graves, aparecia essas coisas, herpes, brotoeja. E aí, às vezes, a galera também na competição. Eu tenho, que chama desidrose, né? Eu fico extremamente nervosa e aí minha mão fica horrível, assim, porque a pele mesmo, ela avisa. Eu falei, tô estressada, né? Além da conta, porque minha pele já tá avisando, né? Então, assim, a gente vai se conhecendo, né? Ao longo do tempo, como é que o estresse, né? Vai te canalizando, como é que você canaliza aquilo e como controla, resolver, né? Então, né? Como fazer isso, né? Então, no atleta, primeiro, eu acho que tem que, no caso, você deu os vários momentos, os 3 momentos. Então, para trabalhar com atleta, é importante verificar se esse estresse ele já aparece, né, nos treinos ou se é uma coisa realmente só de competição, porque a competição por si só ela gera muita ansiedade, ela é um evento ansiogênico, né? Então, assim, baseado nessas, é importante também a gente saber que incluir as técnicas de respiração, visualização, né? É muito interessante e óbvio, se a gente conseguir saber e trabalhar, ressignificar algumas crenças centrais, porque você pode estar, ok, você está confiante, você né, sabe fazer todos os elementos. Você faz lá as respirações, você acha que está no ponto. Mas ao entrar na pista, às vezes você se sabota por algum pensamento, alguma crença central que vai te, né, engata o anzol ali e ao invés da coisa fluir, você crescia na pista. Isso eu lembro muito bem, que você conseguia crescer e realmente atingir esse estado de flow que a gente chama. Mas em muitos atletas, na hora de competir, por mais que tudo esteja no lugar certo, às vezes ele é roubado por alguma dessas crenças limitantes que dizem, não sou capaz,
e aí ele vai, né, erra o primeiro elemento, aí a tendência é errar o segundo, desestabiliza. O terceiro, desestabiliza até o final, né? Então, acho que existem duas, né, formas também aí de trabalhar para blindar, assim, o atleta, porque a gente, né, pode usar o cérebro a nosso favor e não contra a gente. E se eu errar? E se é o pior pensamento da face da Terra? Porque aí porque a gente nunca pensa, né, e se eu acertar? Só pensa, e se eu errar? E se eu errar? E aí começa uma cascata de pensamentos terríveis que, obviamente, que assim não adianta você ter dado alimento, nutrientes para o seu corpo para saltar um duplo ou um triplo, mas estar alimentando o seu cérebro com pensamentos, né, nada estilo junk food, né, estilo McDonald's, não adianta nada. Né? Então, tudo tem que estar equilibrado, parte técnica, parte física, né? A nutricional, que é muitas vezes negligenciada, e a parte mental também. Então, não é fácil ser atleta, né, Bia? Gleice, nós temos os desafios, mas faz bem, né? A gente aprende com eles. É com eles que a gente aprende, é isso aí. Com certeza. Eu sei que o esporte, para mim, fez muito bem em relação à minha vida, de aprender a lidar, né? Com essas partes negativas, derrotas e tal, e ele veio overcome, né? Sai por cima. Fênix, vamos lá. Isso. Vamos aprender, um processo, saber ganhar, saber perder, mas antes de saber ganhar, a gente tem que saber perder também, analisar aquilo, né? E transformar, encarar aquilo de uma forma positiva para que depois não se torne né, uma coisa assim, um bicho gigante que você depois não dá mais conta, né? Ou não se sinta capaz, né? Eu acho que é mais ou menos. Ô, Gleicinha, eu acho que a live vai encerrar, né? Que é 1 hora. Vou trazer minha mãe de volta. Queria dar um beijão grande para você, para todo mundo. Gostei muito de ter participado. Você é uma querida. Beijão. Beijo para você. Vou chamar sua mãe novamente. Pode ser? Oi, Gleice. Eu também vou ser bem rápida, porque a live senão vai cortar a gente. Eu queria encerrar dizendo que o estresse faz parte da vida, mas nós temos que nos fortalecer, nós temos que buscar nosso bem-estar. E eu, como médica, queria até mostrar um presente que eu ganhei hoje, que é de uma paciente que me representa o carinho, né? O que é isso? Ela me trouxe, eu não sei se vai dar para ver, mas é o amor em forma de bombons, né? Então, o que significa isso para mim? Significa uma fonte de energia para a gente continuar no nosso caminho. Para a gente ser médico, mente e corpo, tratar além de curar, tratar o doente. Beijo grande, adorei participar. Suas considerações finais, querida, em 1 minuto. Muito rápido, eu que adorei. A gente poderia continuar aqui mais 1 hora, né? Infelizmente não vamos conseguir, porque eu me estendo, eu falo demais, e aí quando você começa a falar também, nós duas juntas, né? A coisa vai longe, né? Teríamos assunto para muitas, para mais horas e horas, mas assim, acho que foram. Eu só tenho a agradecer a sua presença aqui hoje com a gente. Enfim, Regina, acho que alinhar isso tudo é realmente... Coração, gente, manda coração para a gente finalizar. Coração! Alguém tira coração. Uma foto, assim. Pede para fazer a próxima. Quem quiser maiores esclarecimentos, entra no idel.saúde. Eu vou deixar lá no meu Insta, 19 segundos aqui está dizendo para mim. Eu vou deixar no meu Insta e vou te marcar e as pessoas podem procurar, tá? Beijo grande. Beijo, obrigado. Tchau. Aí, Bia, vem. Agora tchau, gente. Bia, tira um print aí, Bia.